Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa dica flash do GPEC, onde nós pretendemos abordar a seguinte situação. Qual que é a relação entre o córtex pré-frontal e as defesas de ego, né, no potencial de reparação ou de recuperação, quando falamos de estados depressivos, né? Sabemos que a gente pode fazer pontes, né, de interlocução entre neurociência e psicanálise, utilizando-se de modelos da complexidade de Edgar Morin e os modelos da transdisciplinaridade, né, desenvolvidos a partir de Jean Piaget, seguindo para Barbara Nicolescu, entre outros autores, né, que é a matéria de estudo do GPEC há mais de 18 anos. Então, vamos tentar conversar rapidinho, em poucos minutos, a respeito da importância do córtex pré-frontal e a relação, né, que ele guarda com as defesas de ego, né? Vamos pensar um pouquinho dentro do modelo ana-freudiano, na recuperação de pacientes com depressão. Então, vamos lá. Longe de a gente querer ser reducionista, né? O reducionismo não é um palavrão, tá bom? Reducionismo significa que a gente reduz, faz um recorte do recorte de uma pauta, de um conhecimento, de um saber, a fim de estudar aquele pontinho pequenininho, tentando buscar a relação normalmente fenomenológica, não de causalidade, entre um mecanismo, né, e o resultado de uma intervenção qualquer. Então, longe de ser reducionista, ainda lembro na minha dissertação de mestrado, quando um dos juízes, que depois foi meu terapeuta e também meu supervisor, já falecido, José Tolentino Rosa, quando ele me perguntou, lá no meio da minha dissertação, falou: Paulo, você é médico, neurologista, psicanalista, eu fico aqui intrigado e fico me perguntando, quando você está diante de um cliente, o que é que você vê, né? E eu disse a ele: olha, uma pergunta muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu disse para ele que, quando eu olhava para um paciente, eu via um cérebro funcionando, tá? Então, é lógico que nós, utilizando aí da visão integral de Ken Wilber, a gente entende, né, de que qualquer fenômeno tetraemerge, né? Ele guarda conteúdos de ordem fenomenológico, anatômico, biológico, social, etc. e tal. Mas agora nós vamos abordar questões mais ligadas ao córtex pré-frontal e também à defesa de ego. O que é uma depressão, né? Também não vamos falar aqui do DSM-5 nem dos critérios, porque eles são ótimos para a gente fazer trabalhos científicos, mas não são muito bons quando a gente considera a nossa clínica diária, não é mesmo? Então, vamos lá. A depressão compreende um sentimento de entristecimento, né, duradouro, que nos torna disfuncionais, né? Traz um prejuízo, em geral, na avaliação das coisas que estão à nossa volta, né? Incluindo também nós mesmos como objetos. Então, na nossa autovalia, nossa autoestima, nossa autoconfiança, nossa autossegurança se vê prejudicada. Quando estamos deprimidos, perdemos o interesse pelas coisas, pelas pessoas, às vezes pelo alimento. Pode haver alterações, né, no que diz respeito ao apetite, ao consumo de alimentos, alterações no que concerne ao ciclo de vigília e sono, às vezes a gente perde o sono, às vezes a gente fica com sono demais. Sentimentos de desesperança também pode estar acompanhando os estados depressivos. Em estados mais graves, a gente vai perder interesse pelas coisas que normalmente nos dão interesse, vem lá o desejo de morte, as ideações suicidas, né? A planificação suicida, em alguns casos, a tentativa e a consumação de um autoextermínio. Então, a depressão é um conjunto, né, um comemorativo de sintomas e de sinais, onde vemos uma perda do cuidado sobre si mesmo, né, e um empobrecimento das relações com os objetos, com as pessoas à nossa volta, né, um desvio na forma de se perceber o mundo, né, e um prejuízo importante no julgamento das coisas que estão à nossa volta. É bastante disfuncional, né, é um sofrimento bastante grande, pode colocar em risco coisas como os nossos valores, né, a nível axiológico, né, nossos valores, nosso sentido de vida. E isso é depressão. A pergunta é: qual é o papel do córtex pré-frontal no estado depressivo, na recuperação do estado depressivo, e qual é a relação que ele guarda com as defesas do ego?
Tudo bem. É, o córtex pré-frontal, né, que é formado por essa área que vai à frente do sulco central, córtex frontal, que vai à frente da área do sulco central, mais adiante, ele compreende áreas que são responsáveis pelo gerenciamento das informações que vêm de estruturas mais profundas, como o sistema límbico. As áreas mais importantes para esse gerenciamento são o córtex órbito-frontal, o córtex ventromedial, okay? Da área, nós chamamos de córtex pré-frontal ventromedial, e o córtex pré-frontal da região dorso-lateral. Essas são áreas importantes no gerenciamento das informações que vêm dando valor, né, avaliando a valência de cada uma dessas informações, sendo capaz de organizar essas informações, né, no contexto, né, no sentido de contextualizar e organizar. E então, quando vemos um prejuízo nas funções dessas áreas, né, principalmente o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, principalmente, né, quando existe uma redução na atividade metabólica dessa área, mostrando que há um empobrecimento na função do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, né, não apenas isso, mas essa é uma coisa importante. Podemos, a partir daí, compreender que muitos influxos de informação, né, em forma de potencial elétrico e químico, vêm do sistema límbico, sem qualquer reorganização, né, trazendo aquilo que a gente vai assim chamar de estado depressivo, por exemplo. Mas por que isso acontece? Bom, existem situações de traço e situações de estado. O que é uma situação de traço? Situação de traço é aquela onde a gente compreende a genética como sendo importante e fundamental no desenvolvimento do estado depressivo, significando que existe uma predisposição, né, uma fragilidade maior e uma predisposição a um menor controle desse sistema sobre o sistema límbico. Uma das coisas mais observadas em pacientes com predisposição ao autoextermínio é o baixo nível de tolerância, ou seja, são bastante intolerantes à frustração, não sempre, tá? Mas, de um modo geral, são mais intolerantes à frustração e mais predispostos à impulsividade, ok? O que mais tira a vida das pessoas, né, por autoextermínio não é a tristeza, mas é a impulsividade e o baixo nível, a tolerância. Tanto a impulsividade quanto essa habilidade de se tolerar, né, já dizia Wilfried Bion, ele é nato, a gente já nasce com maior ou menor habilidade para tolerar frustrações e para lidar com situações, né, sendo mais ou menos impulsivos. Então, existem elementos de traço genéticos que nos predispõem mais ou menos a estarmos ou nos sentirmos mais deprimidos ou não. Mas a boa notícia é que também existe não só a situação de traço, mas a situação de estado. O que é isso? Significa que o nosso contexto, né, ou seja, se você se organiza de modo a povoar o seu cérebro, né, o seu corpo, o seu ser de coisas boas e de bons elementos, exercícios físicos, boas relações pessoais, boas ideias, você tende a construir caminhos por neuroplasticidade, modificar esse estado de transcrição de DNA, produzindo genes de expressão imediata. Hoje a gente conhece mais de 100 immediate early genes, genes de expressão imediata, que pode manifestar em 2 ou 3 minutos, modificando, né, com o passar do tempo, abrindo caminhos por neuroplasticidade a um conjunto de informações que melhora o controle do córtex pré-frontal sobre o sistema límbico, auxiliando na recuperação. Esse processo pode, por exemplo, acontecer quando nós nos submetemos à psicoterapia. Então, a psicoterapia, ele enriquece, né, a partir da construção de representações mentais, certo? A partir do momento que os insights vão aparecendo, em que os links vão sendo construídos, ele pode nos direcionar a uma construção de caminhos que facilitam o controle, a administração desse córtex pré-frontal sobre o sistema límbico, né, alterando o valor das informações que chegam desse sistema, nos auxiliando na recuperação de um estado depressivo. Então, a psicoterapia é importante, como dizia no seu livro, né, como escreveu Eric Kandel,
e entender que uma psicoterapia não promove neuroplasticidade é a mesma coisa dizer que uma psicoterapia não adianta ou não serve para nada, né? Lembrando que Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel estudando memória, né, no Molusco Aflisia no ano de 2000, e ele também estudou psicanálise, é psicanalista e tem textos importantes e interessantes sobre isso. Tudo bem. Agora, qual a relação desse córtex pré-frontal na recuperação do estado depressivo e das defesas do ego? Aí vai a dica flash. Se você tem pacientes que utilizam de defesas mais primitivas, né? Defesas mais narcísicas, vão compreender as defesas como estando em quatro grandes grupos: as defesas narcísicas, as imaturas, as neuróticas e as maduras, né? Cada um desses grupos compreende aí um subconjunto grande de defesas, né? A partir do modelo ana-freudiano. E aí, se seu paciente ele possui defesas mais narcísicas, por exemplo, negação, distorção, projeção narcísica, desestimação, clivagem, ok? Fora-oclusão, diferente de desestimação. Então, fora-oclusão, clivagem, excisão e cisão. Essas são as defesas mais primitivas. O que significa isso? Significa que são pacientes que não conseguem ver o mundo como ele provavelmente é, né? Eu digo provavelmente porque eu uso muito uma base fenomenológica. Ele está descontextualizado, ele distorce as informações, ou seja, ele é mais impulsivo, é um cara mais desconfiado, é um cara mais agressivo, é um cara mais com uma tendência maior à autodestrutividade. Então, não tenha dúvida que este sujeito com defesas mais primitivas, diferente, por exemplo, do indivíduo que tem defesas mais maduras, ele está mais predisposto a ser intolerante à frustração e a ser impulsivo, ok? Ao contrário, por exemplo, do outro extremo, o sujeito da posição, o sujeito da defesa madura, que utiliza-se do altruísmo, da antecipação, do ascetismo, que é a renúncia, da humorização, da sublimação, da supressão dos mecanismos compreendidos e envolvidos no perdão. Estas são as pessoas com maior nível de tolerância. Entende-se hoje, dentro de um estudo neocleiniano, que em torno de meio a 2% só da população, né, está ou utiliza-se de defesas maduras, ou seja, tem um córtex pré-frontal muito bem montado, muito bem organizado, com controle bastante eficiente sobre essa destrutividade que vem do sistema límbico. Ok? Muito bem. Essa é a grande relação entre as defesas do ego e córtex pré-frontal. O entendimento de quanto mais madura for as defesas do seu cliente, né, menos impossível ele vai ser, mais tolerante ele vai ser, mais organizado ele vai ser, portanto, ele vai ter uma menor predisposição ao estado depressivo. Quanto mais for imatura, né, quanto mais narcísica forem as defesas do seu paciente, maior a probabilidade dele ficar deprimido, triste e tal. Também não estou dizendo que as pessoas deprimidas, todas as pessoas deprimidas, usam só defesas imaturas. Né? A maioria nem usa defesas, perdão, defesas narcísicas. A maioria nem usa as defesas narcísicas, a maioria usa defesas neuróticas, como, por exemplo, o bloqueio, a hipocondria, o comportamento passivo-agressivo, o que mais? A somatização e a regressão, ok? Então, nós temos um índice muito grande de pessoas que somatizam, né? 70% da população que procura apoio médico em saúde mental são somatizadoras, né? Então, utilizam defesas neuróticas que são quase narcísicas, mas não são narcísicas, né? Ou seja, elas trazem para o próprio corpo a manifestação de sua intolerância e da sua impulsividade. Por isso, a importância da terapia e na identificação, né, das defesas de ego, para que você possa programar o seu tratamento junto ao seu paciente, junto ao seu cliente. A outra importância está também no entendimento de que se pode associar outras modalidades de abordagem, de intervenção, além da psicoterapia, como a psicofarmacologia, que vai aumentar, né, ou vai melhorar, né, essa relação bioquímica, por exemplo, com o aumento do tempo que a serotonina fica na fenda sináptica, ou a dopamina, ou a noradrenalina, dependendo do antidepressivo que está sendo utilizado.
melhorando aí com o passar das semanas, né, o desempenho dessa área do córtex pré-frontal. Ou então utilizar a estimulação magnética transcraniana, eu falo dela porque a gente usa isso no consultório corriqueiramente, sem os efeitos colaterais, né, dos psicofármacos, com o objetivo de melhorar, né, o metabolismo e o desempenho de determinados circuitos neurais, a fim de incrementar a capacidade de gestão do sujeito sobre o sistema límbico. Ok? Então, tá aí a combinação de várias modalidades de tratamento, né, resulta numa maior probabilidade de sucesso, né, no desfecho do tratamento do teu paciente depressivo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de dar um ok aí, um joinha para nós, tá bom? Isso vai ajudar. Se inscreva no nosso canal do YouTube e sejam todos bem-vindos ao GPEC. Fica de olho aí no nosso site, gpec.com.br, e os nossos cursos sobre neurociência e psicanálise aplicadas ao comportamento humano. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.